Olá, meus 130 inscritos. É isso aí. Não sei se tem mais, não sei se tem menos, mas é por aí. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aqui, me ajuda bastante, não custa nada pra você, é rapidinho e me ajuda bastante mesmo. Obrigada. Hoje eu vou falar sobre um livro que ele é bem panfleteado, que é esse livro aqui, o nome dele é Perverso. Só o nome já diz algumas coisas, né? Mas eu confesso que eu fui atrás desse livro por causa que continha hot. Como eu falei, depois de ler uma fantasia muito complexa, um romance muito bobinho, a gente vai atrás de umas coisas mais pesadas. E esse livro é uma loucura, assim, vou dizer já de início. Eu achei que era uma coisa e era outra, então eu vou resumir um pouquinho pra vocês e dizer o que eu achei. A gente começa o livro com a Lívia, uma das personagens principais, chegando na faculdade. E uma das primeiras coisas que a gente nota é que a Lívia tá sofrendo um luto. Dá a entender que ela perdeu o melhor amigo dela de infância. Não explica ainda no início do livro como que ela perdeu. Mas sim que ela tá na faculdade, morando com dois amigos dela. Que ela tá dividindo o apartamento, né, com esses dois amigos dela. Mas dá pra ver que falta algo nela. Falta esse amigo que ela perdeu, que mais pra frente a gente vai descobrir que é o Kai. Que é um amigo dela de infância, que acabou morrendo na infância deles. Então a gente tem uma Lívia chegando na faculdade, mas ali a gente já começa a ver que ela tá em luto ainda, ela ainda sofre por essa perda. E aí quando ela chega na faculdade, ela leva a cadelinha dela, onde ela vai, a cadelinha dela acho que é cadeirante. E a primeira cena assim, na faculdade já é muito engraçada, porque a cadelinha dela meio que foge, e aí tem um cachorro grandão tentando pegar a cadelinha, né? Coisas sexuais de cachorro. E aí ela começa a xingar o cachorro, e aí o cachorro sai correndo pra ficar próximo do dono dele. E aí ela fala, você tem que cuidar desse seu cachorro tarado, não sei o quê. E começa a xingar o dono do cachorro. E aí eles meio que tem, né, aquele primeiro encontro ali. A gente descobre depois que o nome dele é Jesus, né, o nome desse rapaz. E algo mais engraçado ainda é que depois ela nota que ele é cadeirante. Então na cabeça dela, meu Deus, ela tava fazendo um barraco com um cadeirante. E ela ficou extremamente envergonhada, porque na verdade ela falou assim, você poderia levantar a sua bunda e cuidar do seu cachorro. E aí o cara vai lá e mexe com a cadeira de roda e ela fica, tipo, de queixo caído. Ela até pediu desculpas ali, mas ele é super rude com ela e ela já foi rude com ele, então assim, já bateu os dois ali já no início do livro, já sabe que vai dar merda ou que vai ficar muito bom, né, que é o Enemies to Lovers, que é o que a gente gosta. Então a gente meio que já começa o livro assim. No decorrer da história, a gente tem, né, conhece um pouquinho mais do Jesus. Ele é um cadeirante super gostoso, então ele é super conhecido na faculdade, todas as meninas querem, né, dar pra ele, literalmente. E aí o primeiro contato que ele teve com a Lívia foi os dois se bicando, e eles continuam se bicando por um bom tempo durante o livro na faculdade, tipo... Ele não perdoa ela dela ter falado mal, né? Falado ali aquela questão do cachorro e mandado ele levantar. Ele não faz questão nenhuma, eles se bicam, né? Ficam brigando os dois durante um bom tempo ali no livro. Tudo isso muda quando a Lívia vai pra uma balada da faculdade. E a Lívia é bissexual, então ela pega menino, pega a menina. E aí ela tava lá na balada e ela tava pegando uma menina, simplesmente. E aí tem uma hora que ela sai pro banheiro pra pegar uma bebida, e quando ela volta, a menina meio que tá indo embora. E ela vai perguntar, ué, você não gostou de ficar comigo aqui, né? O que aconteceu? Aí a menina, puta, não, porque se você e o Jesus estão fazendo joguinhos, eu não quero participar, não sei o que, e vai embora. E a Lívia sem entender nada, o que o Jesus, né, inventou, E aí mais pra frente a gente descobre que o Jesus chegou nessa menina e falou que ele e a Lívia estão juntos, estão namorando e queriam incluir outra pessoa ali naquela noite, naquele relacionamento. Só que lembrando, Jesus e a Lívia, eles só se bicam na faculdade, eles não têm nada de nada, assim, eles mal se falam, ficam se encarando de cara feia, e é isso que tem. E aí, do nada, a Lívia tá numa festa, e o cara chega e diz pra guria que ela tá pegando que eles têm um relacionamento e que estão usando a guria ali pra talvez participar de uma coisa a três. Então ela fica puta, ela não consegue enxergar ele ali durante a festa, mas no outro dia ela vai tentar tirar satisfação pra entender o que tá acontecendo, né, do dia que ele tirou essa ideia e por que ele tá fazendo isso, se eles nem se gostam. Os pais da Lívia são médicos, né? São médicos bem liberais, assim, né? Que não tem problema de falar coisas sexuais com ela, não são preconceituosos, né? São pessoas do bem, vamos dizer assim. E a história do Jesus ninguém conhece muito bem. Jesus é extremamente reservado e tal. Não se entende, no livro a gente não entende nem como é que ele virou cadeirante, se ele sempre foi, se ele nasceu assim, a gente também não sabe.
E a gente fica sabendo um pouco que a Lívia, ela tá estudando para ser veterinária e ela às vezes ajuda em alguns abrigos como voluntária e ela também ajuda alguns idosos como voluntária. Então, assim, né, ela trabalha às vezes de acompanhante para, né, medicação, cuidar de pessoas com deficiência, idosos, tipo uma enfermeira. Então, é o que ela faz, assim, de vez em quando no tempo livre dela. E ela chega na faculdade, chega nessa cidade nova, passa na Europa a história, então até achei diferente, porque tô acostumada a ler livro que sempre passa nos Estados Unidos. Então essa falava bastante de Barcelona, Madrid, achei bem legal essa parte do livro. E a gente fica sabendo que já de cara ela chega nessa cidade, ela, né, pede pra ter alguém pra atender, né, pra cuidar de alguém. E aí entra o Memo, que é um personagem extremamente importante, que a Lívia começa a cuidar. O Memo, ele tem deficiência, ele basicamente é uma criança, mas ele já é um cara adulto, deve ter seus 40 e poucos, 50 e poucos anos. E ele mora numa mansão gigantesca e quando a Lívia vai, né, se oferecer pra cuidar dele, ser uma das enfermeiras, eles não podem dizer onde ele mora, eles não podem dizer o nome dele verdadeiro, não podem, tipo super confidencial. E mesmo assim ela aceita, porque ela foi, na verdade, recomendada pela empresa que ela já trabalha, né? O pessoal gosta muito dela. E falaram que ela tem a descrição certa pro trabalho. Ele precisa de cuidados, mas ela não pode ter muita informação. Tanto que ela nem vai pra lá de ônibus, de carro. Alguém busca ela em casa e leva ela direto pra essa mansão. Então, a Lívia tá trabalhando pra uma pessoa extremamente misteriosa agora. Aos poucos, o livro ele é contado na visão da Lívia e na visão do Jesus. Aos poucos, a gente vai descobrindo que Jesus já conhecia a Lívia. Então, assim, aquele primeiro contato que eles tiveram ali na faculdade foi o primeiro contato da faculdade, porque eles já se conheciam na infância, eles estudaram junto, a Lívia não lembra e o Jesus lembra. Por que que ele lembra? Gente, a história de Jesus, assim, é horrível, é horrível. Acho que eu vou até pular algumas partes, porque, tipo, é muito doido. O Kai e a Lívia sofriam bullying na escola. Então, tinha um grupinho lá, né, básico, um grupinho do mal que ficava fazendo bullying com eles. E uma vez numa festa, o Kai foi sozinho numa festa, assim, de aniversário de criança e desafiaram ele a pular na piscina. E ele não queria pular, obviamente. E o Jesus estava passando por um momento muito difícil na vida dele, que o pai do Jesus, ele era dono de minas de diamante. Então, assim, a família dele era riquíssima, né? O pai do Jesus, a mãe do Jesus, o Jesus e o irmãozinho mais novo do Jesus. E aí a gente descobre que a mãe do Jesus quer se livrar do pai do Jesus, porque o pai do Jesus adivinhem quem? Adivinhem quem? O Memo. Exatamente, a pessoa que a Lívia tá cuidando. Porque o Memo, ele tem deficiência mesmo. Mas nos momentos assim, que ele teve, ele fez um império de diamante. Então, assim, ele é muito rico mesmo ele tendo essa deficiência. Ele é basicamente uma criança. Então, assim, ele construiu uma família mesmo tendo essa deficiência. Então, ele é o pai do Jesus. Por isso que eu digo que toda a história de Jesus é meio misteriosa, a gente não sabe nada dele. Durante o livro, a gente vai descobrindo que o pai dele, né, é essa criança, basicamente, que o Jesus próprio cuida. Ele que contrata a empresa que vai trazer essas enfermeiras para cuidar da mansão. É ele que faz com que a mansão não seja descoberta. Porque, gente, tem toda uma história horrorosa por trás da vida do Jesus e do pai dele. Então, a mãe dele fez com que a mãe dele, Olho Grande, queria, né, pegar a empresa para ela. E cada vez a saúde do pai do Jesus estava ficando pior, ele estava ficando cada vez mais infantil, vamos dizer assim, né, da doença dele. E ela fez com que o sócio do Memo e ela se livrassem dele, mandassem ele para uma instituição. E aí o Jesus, né, ele era super apegado ao pai, e o irmãozinho dele também, o Miguel, e eles ficaram chorando, que eles diziam, não, o pai não é louco, o pai não pode ir embora, não sei o quê. E eu sei que aí o sócio do Memo, do pai do Jesus, e a mulher do Memo fizeram que sumiram com o pai do Jesus. Esse sócio casou com a mãe do Jesus. Então, assim, eles fizeram uma tramóia ali pra sumir com o pai dele. O pai dele foi internado, não sumiu, mas foi internado. Só que esse sócio começou a estrupar o Jesus dentro de casa. Jesus, uma criança. Ele devia ter ali uns 8, 9, 10 anos. E ele ainda tinha um irmãozinho menor. Então, esse cara toda noite entrava no quarto dele e estuprava o Jesus.
E quando Jesus pensava em contar pra mãe dele não sabia, mas a mãe dele colocou esse cara dentro de casa, fez a tramóia pra, né, sumir com o pai dele, tipo, a mulher, meu Deus do céu. Quando o Jesus falava que, né, ia dizer, não, você não pode fazer isso, entregar, né, esse padrasto dele, o cara dizia que ia fazer a mesma coisa com o irmãozinho dele, se ele não ficasse quieto. No momento que ele falou isso, Jesus deixou o cara fazer o que quisesse, porque ele não queria que ele tocasse no irmãozinho dele, o irmãozinho dele menor, que é o Miguel. Então, a gente tem um pai, que é o Memo, numa instituição. A gente tem o Jesus e o irmãozinho dele menor em casa, com uma mãe que tá nem aí pra ele, nem, né, que aprontou tudo isso junto com o cara e que não tá vendo que o filho tá sendo assediado, né, abusado em casa. E a gente tem esse padrasto que ao mesmo tempo é um sócio, né, dessa empresa de diamante. Então, assim, uma coisa horrorosa. A história basicamente roda em volta do Jesus querendo fazer uma vingança. Basicamente o livro é isso, ele quer se vingar de todo mundo que fez mal pra ele e pro pai dele. Só que além disso, dessa merda toda que eu contei pra vocês, o Jesus inventa ele quer fugir de casa, pegar o irmãozinho dele e ir embora, porque o maior medo dele é que o cara chegue perto do irmãozinho dele. Então ele pega o carro, ele tem o quê? Acho que uns 14 anos, 13 anos, alguma coisa assim. Ele pega o carro, coloca o irmãozinho dele no banco da frente e ele foge de carro. Ele aprendeu a dirigir na internet pra poder fugir. Quando ele tá saindo de casa, o padrasto dele vem atrás de carro e bate no carro deles. O Jesus acorda no hospital com o irmãozinho dele morto. O irmãozinho dele morreu, Miguel morreu, e o Jesus não anda mais. Aí a gente descobre como é que o Jesus é cadeirante. E pra piorar todas... Gente, é isso que eu tô dizendo. Quando eu acho que o livro não fica mais pesado, ele fica. Quando, né, ele acorda e descobre que o irmão dele morreu, ele começa a chorar pra caramba. E a mãe dele começa a dizer pra ele, você matou o seu irmão e ainda você não vai andar. Você, não sabemos o que tá acontecendo com você. Você é louco que nem o teu pai, não sei o que. A mulher começa a enlouquear. Ela simplesmente pega, manda o filho dela pra uma instituição também, psiquiatra, dizendo que o guri é louco. Sendo que o guri não é, tipo... Meu Deus do céu, olha tudo que o guri tá passando, essa retardada não vê. Ai, olha, eu chego a ficar com raiva. Esse guri fica internado vários anos. Gente, o padrasto comprou os médicos, comprou os enfermeiros, comprou tudo pra falsificar lá um lado, dizendo que Jesus é louco mesmo, igual o pai dele. Gente, o padrasto continua indo no hospital, nessa ala psiquiatra, e abusando do Jesus. Tanto que o Jesus, ele começa a dizer pros médicos, esses médicos que foram pagos pelo padrasto, e dizer, me matem, meu corpo não aguenta mais. Ele tá vindo toda noite, meu corpo não aguenta mais. Tipo, ele não consegue andar e o cara ainda vem abusar dele dentro de um hospital, gente. Assim, pesadíssimo. Eu não esperava de jeito nenhum uma história dessa. Assim, ó, super pesado. E o Jesus, ele tem um tio, que é amigo do pai dele. E a esperança do Jesus é sempre esse tio vir buscar ele. E aí a história fica meio louca. Porque esse tio vem buscar ele uma vez. O Jesus já tá quase morto, assim. Porque, tipo, é remédio, o cara abusando dele, né? Não vai sair dali nunca. Do nada falta luz no hospital psiquiátrico. Uns caras começam a invadir. Daí parece uma coisa de espiões. Porque daí o tio dele entra no quarto, consegue pegar ele, consegue fugir com ele. Eles pulam um muro porque caiu a luz. O tio dele contratou gente pra ajudar na fuga. Eles colocam fogo no hospital. Porque o tio dele diz que a única forma de fazer com que o Jesus consiga fugir de verdade é forjando a morte dele. Então eles põem fogo no hospital e fazem com que os jornais deem como o Jesus foi morto. Então a mãe dele e o padrasto dele acham que o Jesus foi morto. Essa parte eu achei meio, né, doida, assim, tipo... Virou o Tom Cruise resgatando o cara no hospital psiquiátrico. Então, assim, achei meio doida essa parte. Quando Jesus sai, ele descobre que o pai dele fez com que ele tivesse dinheiro e bens, mesmo o pai dele estando numa instituição, o pai dele já tava sentindo que a mãe dele ia aprontar algo. Então ele deixou dinheiro com uma pessoa, se não me engano, não sei se é com o tio dele ou se é alguma outra pessoa de confiança. Pouco dinheiro não, né, gente? O negócio é em diamantes, então assim, muito dinheiro. Então o Jesus saiu do hospital riquíssimo. Só que não com a identidade dele, ele teve que se fingir de morto. Então, por isso que a gente tem um Jesus numa casa onde ele não deixa ninguém chegar perto. Por isso que ele tá cuidando do pai dele, porque depois o tio dele conseguiu resgatar o pai dele de outra unidade clínica, né, de outra ala psiquiátrica. Então agora os dois estão na mesma casa, o Jesus tá cuidando do pai dele, e a gente vai descobrindo um pouquinho mais que o Memo, além de ter essa deficiência,
eles queimavam a mão do Memo pra ele fazer desenhos de joia. Então, assim, o Memo foi torturado pela mãe e pelo padrasto do Jesus. Então, assim, ele sofreu demais. E aí o Jesus hoje cuida dele com toda a segurança, com muita coisa, porque eles têm medo ainda que esse padrasto descubra que eles estão vivos e venha atrás deles. E aí vocês perguntam, né? Ah, tá, como é que a Liv entra nessa história? Quando eles eram pequenos na escola, a Liv sofria ali bullying, né? Ela e o Kai, que era o melhor amigo dela, que ela sofre bastante por ele. É bem triste as partes dela pensando nele. Só que o Jesus fazia parte desse grupo de quem fazia bullying porque ele era abusado em casa. Tipo, ele tava assim, ó, ele tava na pior. Ele foi se aproximar de pessoas horríveis e ele tava extremamente na pior. Só que tinha uma pessoa que ele conversava através de uma porta, ele se escondia no armário e ele ficava conversando com essa pessoa do outro lado da porta, que era a Lívia. Ela nunca viu ele, mas ela era extremamente amorosa com ele através de uma porta. Então esses dois ficaram um tempão conversando, um ano assim, eu acho, sem saber quem eram. E era a única parte boa da vida dele quando ele era criança, era conversar com a Lívia atrás da porta. Mesmo ele sendo do grupo que fazia bullying, mesmo a Lívia sofrendo. Então a gente começa a entender um pouquinho que ele quer se aproximar dela, mas ele acha que ela nunca vai perdoar ele. Por quê? Lembra naquela festa que eu falei que o Kai foi de aniversário? Eles queriam jogar o Kai na piscina, fazer, né? Ah, quero ver você pular, e o Kai não queria. E aí o Jesus, pro seu próprio grupo de bullying ali, de amigos, falou, ai, deixem o Kai em paz, porque ele não era ruim, o Jesus não era ruim, ele não queria machucar o Kai. Ele sempre defendia o Kai. Só que daí uma das gurias, que é do mal ali, ela falou assim, ah, você sabe que o Kai tá falando por aí que o seu pai é doido, que o seu pai é maluco. Aí o Jesus, uma criança, né, se irritou e empurrou o Kai na piscina. Só que o Jesus na hora viu que o Kai começou a se afogar. E ele tentou pular pra tirar o Kai da piscina. Só que esses amigos do bullying seguraram o Jesus e não deixaram ele pular na piscina. E o Kai morreu afogado. Então a gente entende porque que a Lívia tá sofrendo. A Lívia não tava nesse aniversário. Ela se culpa dela não ter ido nesse aniversário. Ela se culpa da família dele ter deixado o Kai ir nesse aniversário. E a família dele, ninguém sabe quem jogou o Kai na piscina. Tipo, a polícia não conseguiu descobrir. Na verdade, a gente descobre depois que o padrasto do Jesus livrou ele dessa. Eles ficaram sabendo, né? O Jesus queria contar que foi ele que empurrou da piscina. E o padrasto dele foi lá e deixou tudo por baixo dos panos. Porque no momento que Jesus envolvesse polícia, o Jesus ia falar que era abusado em casa. Então o cara fazia de tudo pra tirar o Jesus de qualquer confusão pra não envolver polícia. Não levava o Jesus nem no hospital quando ele tava doente, pra o Jesus não contar as coisas pro médico. Então, assim, horrível. Então, ele sempre amou a Lívia, o Jesus sempre amou a Lívia desde pequena. Mas quando ele viu ela na faculdade, aquele amor voltou, ele queria se aproximar dela. Mas ele não ia conseguir conviver com essa história sabendo que ele matou o melhor amigo dela. Então, assim, é bem pesada, sabe? Mas, né, gente, o amor, às vezes a gente não tem controle nenhum e o Jesus dá um jeito de se aproximar dela. Tanto que eu acho que a parte que, assim, me incomodou um pouquinho foi a da aproximação deles. Uma guria jogou um café no colo dela e ela correu pro banheiro pra se limpar, assim, na faculdade. E o Jesus entrou no banheiro atrás dela e começou a ajudar a limpar ela. E ela não tá entendendo nada, tipo, os dois se odiavam. E aí ela tava em pé, ele meio que limpando a saia dela, começou a levantar a saia dela e quase fazer um oral nela no banheiro. Tipo, não rolou nenhum beijo primeiro. Quase que ele começa o oral e eu, ah tá, é oral à primeira vista. Aquilo dali eu fiquei tipo assim, o que tá acontecendo aqui? Eu achei que foi tudo muito rápido. Eles começam a se envolver, né, começam a sair. A forma que ele diz pra ela que conhecia ela e que ela é o amor da vida dele, eu também achei isso muito rápido. Foi tipo 2 toques, ele já tinha revelado que eles conheciam desde pequeno, que ela não lembrava, e ela, meu Deus do céu, ele me ama, ele já me ama, ele sempre me amou. Foi muito rápido esse envolvimento deles, então eu não gostei um pouquinho da parte do desenvolvimento deles, poderia ter sido muito melhor. Aí depois, gente, a Lívia se dá super bem com o pai dele, né, porque ela tá cuidando do pai dele, mas ela não sabe quem é o chefe dela, e o chefe dela é o Jesus, e o Jesus não sabe que ela foi contratada, não sabe que é ela que cuida. Ele só sabe que o Memo, que é o pai dele, ama a Lívia. Ele faz flores pra ela, ele faz desenhos pra ela, tipo, os dois se dão super bem. E um dia o Jesus chega em casa, os dois estão brincando de bexiga de água, porque o pai dele é uma criança. Então, ela faz brincadeiras de criança. E quando Jesus vê que é ela, quando ela vê que é o Jesus, tipo, os dois entram meio que em pânico. E aí ele tem que explicar tudo pra ela, o que aconteceu com ele, o que aconteceu com o pai dele.
que ele é Jesus, mas é de outro sobrenome, né? Que ele é outra identidade. Então ele explica pra ela, e ele explica pra ela que ele tá em busca de uma vingança. E que ele vai fazer essa vingança. E aí é um ponto importante do livro. É um dos primeiros livros que eu vejo que a pessoa que tá buscando vingança não dá pra trás. Ela não tenta ser uma pessoa melhor e não fazer a vingança. Ele vai até o fim. Gente, a primeira etapa da vingança dele é matar aqueles médicos que foram comprados pelo padrasto dele. Ele sequestra os médicos. E, gente, ele tem dinheiro pra fazer o que ele quiser. Pra sumir com os ossos, fazer tudo. Ele contrata os capangas que pegam os médicos e ele mesmo começa a torturar os médicos. E ele mata os médicos. Então, assim, eu já fiquei ali, meu Deus. E aí depois, mais pra frente, que daí eu já tô pulando um pouquinho. Então, assim, a primeira parte da vingança é matar os médicos. E ele mata. E eu já fiquei, eita, por essa eu esperava, mas não esperava que desse certo. Aí, gente, chega um momento também, mais pra frente, que a Lívia acaba descobrindo que o Jesus matou o Kai. Eu não lembro agora muito bem como é que isso aconteceu, porque já faz um tempinho que eu li o livro. Faz umas 2, 3 semanas, eu acho. Só que o Jesus, ele já tinha pedido perdão pra mãe do Kai. Ele bateu na porta da mãe do Kai, explicou o que aconteceu, que ele jogou na piscina, que ele tentou salvar e não deixaram. Ele explicou tudo e a mãe do Kai perdoou o Jesus. E o Jesus abriu uma instituição pra ela, onde ela fala sobre bullying em todo o país. Então, assim, ele abriu uma fundação pra ela pra falar sobre bullying, os problemas que o bullying causa, né? E ela perdoa ele, ela liga pra ele, eles conversam, eles são amigos. E essa mãe do Kai é super próxima da Lívia também. Então a mulher tá no centro da melhor amiga do Kai, que ainda sofre de luto, e ela tá do lado da pessoa que matou o filho dela, mas que ela já perdoou. E tem uma hora num restaurante, no almoço, que ela descobre que a Lívia tá saindo com Jesus. E na hora ela descobre que o Jesus ainda não falou a verdade pra Lívia. Tanto que a véia fica meio assim, tipo, ai meu Deus do céu, até onde eu posso ir aqui conversando? Então, mais pra frente, a Lívia descobre que o Jesus empurrou o Kai. Ela fica desnorteada, ela vai embora, eles terminam o namoro, ela não consegue, né, tocar. Mas chega um momento que ela decide voltar, perdoar e tal, que ela entende toda a história. Não tem como tu não entender, né? Infelizmente, pra mim, ali foi eu vejo como um acidente que poderia ter sido evitado, obviamente. E ele ainda tentou salvar o Kai, então, sei lá, difícil. O Jesus deixa bem claro que ele tem uma vingança, que ele vai até o fim. A Liv não quer saber, mas ela também não impede, então eu achei super legal. Ela não tentou mudar a cabeça dele, coisa que a gente vê em vários livros. E, gente, a próxima etapa da vingança dele é se vingar da mãe e do padrasto. Lembra, ele tá morto, né? Morto. E ele chega na empresa do pai dele pra tomar a empresa deles, porque ele tem a papelada, ele tem tudo, ele foi comprando ação por baixo dos panos, sem eles saberem, quando vem a empresa já é toda deles e eles nem sabem. Quando ele entra no prédio, a mãe dele vê ele, a mãe dela começa a se ajoelhar chorando, assim, né, o meu filho voltou dos mortos. Chorando, chorando. E aí, na frente de todos os acionistas, Jesus começa a falar que o padrasto que tá sentado na cadeira ali estuprou ele quando ele era criança, começou a falar várias coisas. E o padrasto dizendo que eu vou na polícia, porque você tá falando é mentira, você não tem provas. E a mãe dele chorando, pedindo perdão, que não sabia. E ela não sabia mesmo, mas né. E, gente, quando o padrasto dele sai dali, os capangas do Jesus pegam ele. A parte do Jesus com a mãe dele, basicamente, a vingança dele é deixar a mãe dele sem nada. A mãe dele e o avô dele sem nada, porque eles fuderam o pai dele. Então, assim, ele deixou ele sem um centavo. Tirou até o carro deles. Então, assim, tão ralado sem dinheiro. Essa foi a vingança dele. Mas pro padrasto dele, ele levou o padrasto dele pra umas salas lá, onde ele ia matar ele. Ele cortou o pênis do padrasto dele. Ele deu pra ele comer. Ele meteu o pau na bunda do padrasto. Assim, ó, ele fez o que deveria ter feito. Mas foi uma coisa que eu li e eu falei assim, meu... Sabe aquela coisa que tu lê assim... Mas entendo, super entendo, super entendo. Meu pano é rosa com glitter. Desculpa, gente, desculpa, mas é a verdade. Aí, né, gente, o Jesus se sente mais em paz depois que ele conseguiu fazer a vingança dele. Ele realmente matou todo mundo que prejudicou ele e o pai dele. Ele tem a Lívia, que perdoou ele por ter matado o melhor amigo dela. E aí, então, ele tem uma Lívia que se dá super bem com o pai dele, uma Lívia que vai cuidar do pai dele, vai ajudar ele. Obviamente, os dois estão na faculdade ali, mas ele já pede a Lívia em casamento e ela fica até dizendo pra ele, calma, calma, a gente não precisa casar ainda, né? A gente é novo, mas ali no futuro eles se casam. Eles têm um filho
Ele fala que ele não poderia ser mais feliz do que ele tá sendo, né? Olha o tanto que o coitado sofreu, gente. E agora ele tem um filho. E o nome do filho... Ah, essa parte foi aqui, meus olhos encheram lágrimas. O nome do filho dele é Miguel, que é o nome do irmãozinho dele que ele perdeu no acidente de carro. Então, assim, é um livro que eu tive vários sentimentos. Eu esperava mais. Gente, eu fui ver o livro de Hot e eu não gostei tanto, assim, dos Hot. Então, assim, eu acho que a parte da vingança ali foi o que mais me surpreendeu, que foi uma vingança que foi até o fim. Então, assim, não é um livro ruim, de 5 estrelas, eu daria 4. Então, é isso. Espero que tenham gostado. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E até logo!